E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E como é que foi seu encontro com Jesus? Daí aconteceu aquelas coisas que só Deus pode gerar, né? Um amigo do meu pai do quartel, lá do interior de Santa Rosa, veio visitar, que ele é muito amigo da nossa família. Ele veio um dia visitar a nossa família, né? E ele estava se mudando para Porto Alegre também. Daí ele viu a família toda detonada. Não era mais aquela família assim de crianças certinhas, mulher certinha, o pai mais ou menos certinho, meu pai bebendo pra chuchu, embriagado o tempo todo. Ele viu aquela família detonada e disse: não, preciso trazer um pastor aqui para ajudar vocês. Daí trouxe esse pastor Erasmo Ungarete, da Igreja Metodista. Desse pastor veio com a esposa, conversou com a minha mãe, que tinha... Minha mãe, ela foi na Igreja Congregação Cristã do Brasil até quando nós tínhamos 11 anos. Depois ela se afastou e foi para o Espiritismo. Daí esse casal disse para minha mãe: não, vamos voltar para a igreja. E carregou minha mãe de volta para a igreja. Okay. E lá minha mãe teve um reencontro com Jesus. E aquele reencontro promoveu oração, busca de Deus pelas nossas vidas, né? Pela família. E aquela igreja começou a orar. Estava acontecendo um pequeno avivamento ali naquela igreja. As pessoas metodistas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Uau. Naquela igreja metodista. E parte desse avivamento era buscar pessoas, né? E esses pastores foram na nossa casa e trouxeram minha mãe. E esse pastor foi 2 vezes para me ver e eu não abri a porta para ele. Né? E ele ficou na porta batendo as 2 vezes. Eu estava dentro de casa, eu vi pelo olho mágico, mas não abri a porta. Era a minha rebelião total contra Deus, contra a igreja, contra tudo. Mas naquela segunda vez que ele foi, minha mãe ficou muito revoltada que eu não tinha aberto a porta. E ela me levou à força para a igreja. Andou 3 quilômetros pegando meu braço, magrinho, né? É mesmo? Magrinho, minha mãe radical, né? O que não teve de força para me manter na escola, ela teve para me levar para a igreja. Uau. Graças a Deus, cara. E ela radicalizou e me levou. E ali eu conheci aquele pastor. E ele me disse: olha, eu vou te pôr junto com uns jovens. E foi lá e me levou para um grupo de jovens. No culto, assim, se sentou perto do seu... Não era nem culto, era uma reunião com 8 jovens, assim, que eles faziam sábado à noite. E eu sentei ali, né, e a menina que liderava era uma moça chamada Esli Regina, a doutora Esli Regina, uma psicóloga hoje bem conhecida. E ela pegou o violão e disse: tua mãe disse que toca violão, toca aqui para nós. E começaram a cantar: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Então eu já comecei com o violão na mão. Não era nem crente ainda, não tinha experiência nenhuma com Jesus. Me deram um violão na mão para cantar: Santo Espírito, enche a minha vida. Olha o que eles me colocaram para cantar, cara. Não pode brincar com esse tal de Santo Espírito. Não pode, com essas coisas. Você pede e acontece. Não, Santo Espírito, enche a minha vida. E eu tocando Santo Espírito, enche a minha vida ali. Primeira música que eu toquei com aqueles jovens ali. E ali, com o amor daquelas pessoas, eu comecei a conhecer Jesus. Foi um processo de mais uns 3, 4 meses. Até agosto. Aí você começou Isso era abril. E voluntariamente ou ainda não? E voluntariamente. Aí você começou a gostar. Daí eles disseram: Asaf, amanhã nós vamos tocar... Não, domingo que vem nós vamos tocar aqui na igreja, no culto da manhã e da noite. Tu pode nos ajudar com o violão? Pô, eu não fazia nada na vida. Deu assim... Eu disse: claro, vou vir. E eu lembro que nessa primeira vez que eu voltei no culto, eu encontrei um traficante no ônibus do meio. Pegava 2 ônibus para ir para lá. E no ônibus do meio, eu encontrei um cara que me deu maconha. Eu fui chapado para a igreja. Meu Deus. Meu primeiro culto, eu fui chapado. Nesse primeiro domingo? Nesse primeiro domingo que eu fui, o diabo estava ali me esperando na parada, às 8 horas da manhã, cara, para me dar um baseado. E eu fui, mas Deus é maior que isso. Deus é maior que isso. Deus é maior que isso. Na vida de qualquer pessoa, não importa. Não importa se é maconha, se é droga pesada, droga leve. Deus é maior que isso. Se é álcool. E aí aquele grupo, o amor me acolheu. daquele grupo, aquele grupo me acolheu.
Daí eu comecei a tocar com aquele grupo, daí eles foram num pequeno evento, daí já em agosto. Isso tudo começou em abril, final de abril. Em agosto eu fui com eles Que ano era isso? 1974. 74. E o 74 faz o quê? 48 anos. Isso. Mais do que a tua idade. Você nasceu em 88? Ou em 88, hein, cara? 4 anos depois dessas 14, coisas. 14 anos? O quê? 14 Ah, 14 anos, cara, meu Deus do céu. Então, cara, depois disso... Aí em agosto você foi para um evento com eles. Para um evento com esses jovens. E um senhor já de idade, assim, chegou lá, pregou um evangelho muito simples, Douglas. Muito simples, muito, muito básico. E eu entendi aquilo tudo, o amor de Cristo por mim, para me livrar dos pecados, para me trazer uma nova vida, colocar esperança no meu coração. Aquilo me insuflou na direção de Deus. Uau. E no fim, um outro pastor, eu lembro o nome de todas essas pessoas, assim, de tudo. Eu lembro a cena, as pessoas que falaram, quem falou antes, quem cantou, né, os grupinhos que cantaram. Tem pessoas que eu convivo até hoje, daqueles grupinhos que cantaram ali, né? E eu fui naquele apelo, fui lá só, estava com meu violão na mão, fui com violão e tudo para a presença de Jesus, entreguei minha vida no dia 18 de agosto de 1974. E ali começou uma mudança radical de vida, uma coisa que eu não conseguia explicar. Ninguém disse para eu deixar nada, mas eu saí daquele culto, ia fumar o cigarro, tirei a carteira. Na hora que eu ia fumar o cigarro, algo dentro do meu coração disse, não é mais isso. E os vínculos que eu tinha com meninas, né, ia me encontrar com uma menina, e algo no meu coração dizia, não é mais isso. Acabou isso aí. Eu cheguei um dia na casa de um cara, e ele disse, estou com uma maconha da boa. Eu ia entrar, mas na hora aquele troço dizia, isso não pertence mais a ti. E eu fui largando tudo. Deus. Fui mudando de vida por força do Espírito Santo, daquele tal Espírito Santo que enche a minha vida. Primeiro dia né? você pediu. E um mês depois, essa igreja fez um grande evento de busca do poder do Espírito Santo. E eu estava lá tocando. Daí aquele pastor Moisés, começou a falar quem era o Espírito Santo. E no final ele disse, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Eu fui o primeiro, disse, eu quero. Esse troço do poder é comigo mesmo. Receber poder de Deus para viver. E eu fui, cara, tive um batismo com o Espírito Santo assim, doido demais. Uma coisa assim que me inundou totalmente. Me inundou de tal forma que eu peguei uma Bíblia, Douglas, e comecei a comer a Bíblia, mastigar a palavra de Deus assim, ó. Abri a Bíblia e comecei a mastigar as folhas entrando dentro de mim. O pastor teve que tirar aquilo de tão radical e doido que foi aquele batismo com o Espírito Santo, que me deu uma fome de Deus. E Deus sabia que a fome tinha que ser grande para longo prazo. Mas você diz de forma figurativa, você começou a ler muito a Bíblia. Não, eu comecei a comer as folhas no dia do meu batismo com o Espírito Santo. Você pegou a página e colocou na boca? Página. Não, eu mordi a Bíblia e ia engolindo as folhas. Tudo que eu conseguia morder, eu ia comendo. Aí o pastor tirou de você? Tirou a Bíblia, para de comer a Bíblia. Viu? E deixei a Bíblia toda com pedaços, sem nada, aquilo. E aquilo não foi forçado por ninguém pregou aquilo. Não. Foi uma coisa do meu interior, uma fome por Deus. E naquele primeiro ano, daí sim, eu tinha fome da Bíblia e compunha as primeiras músicas, os primeiros salmos da Bíblia com intensidade.